Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro. No intervalo aí, na chamada do intervalo, eu me equivoquei, falei CB Poder, mas a gente sabe que o agro envolve poder, envolve governo, políticas públicas. Então eu peço desculpas, mas estamos aqui com o CB Agro, que recebe hoje o coordenador técnico da Emater de Minas Gerais, Argileu Martins. Argileu, você estava falando da questão da importância da sustentabilidade, que os produtores estão conscientes de ter uma imagem boa, né? Até porque tem muita guerra de informação aí em relação ao Brasil, desmatamento, queimadas e tal. Mas você viveu um momento dramático aqui no Distrito Federal, quando você era secretário de Agricultura do Distrito Federal com o racionamento de água. Como é que foi esse momento? Como que você conseguiu lidar com essa situação? Como os produtores se comportaram e que lições os produtores puderam tirar desse momento dramático? Bem, realmente, Vicente, foi uma experiência profunda e evidente que, se nós observarmos os 6, 7 anos atrás, onde que a gente teria o descoberto com quase 90%, né, 89% do reservatório cheio no mês de setembro e o Santa Maria com mais de 94% no dia de hoje, já no mês de setembro. Isso é consequência de muitas atividades, de muitas ações que houveram naquela época. Da parte dos produtores, houve muito prejuízo na época. O valor bruto da produção do Distrito Federal caiu mais de 30%. Muitos produtores, por quê? Porque nós temos muita horticultura aqui, né? Muita agricultura irrigada. Que depende muito muita do agricultura uso irrigada. contínuo de água. Mas o que foi bom, né? Do rural, o comportamento. Os técnicos trabalharam com os produtores muito mais manejo de irrigação, utilizando sistemas de irrigação que consomem menos água. Então, isso hoje já traz benefícios diretos, porque, né, o produtor consome menos água, ele gasta menos energia, portanto, o custo de produção dele baixou. Ele aprendeu a manejar melhor o solo, usando equipamentos para saber medir corretamente a umidade do solo. Então, do ponto de vista, foi um grande aprendizado, do ponto de vista do campo, e os produtores se adaptaram bem a isso, e houve uma ação de governo, né? A Secretaria da Agricultura aqui é a única no país que tem linhas de crédito, de financiamento. Então, naquela época, as linhas de crédito foram priorizadas, houve rebate, né, juro zero e rebate em quem ao transformasse o seu sistema de irrigação. Isso produziu muitos impactos, a gente vê os efeitos hoje. Além disso, aí nós temos que reconhecer os investimentos que a CAESB fez naquela época, né? Hoje se retira menos água do Descoberto, hoje se retira menos água do Santa Maria, né, com as estações que foram montadas no lago, a do Bananal. Então, elas hoje demandam menos esses dois grandes reservatórios do Distrito Federal, por conta da crise hídrica. Mas né? Se preserva também mananciais, as nascentes? O Distrito Federal tem talvez o melhor programa de preservação de nascentes do Brasil, que é o Produtor de Águas. Ele antes estava no Pipiripau, já foi estendido para o Descoberto, e ele é uma referência internacional. Ali os produtores se conscientizam que eles, além de produzir alimento, eles produzem água e passam a preservar seus mananciais, passam a preservar as áreas, né, de reserva permanente, passa a preservar a mata ciliar, passam a utilizar sistemas de manejo de solo que permitem infiltração de água no solo. Então, tudo isso foram aprendizados da crise hídrica e o Distrito Federal inteiro, hoje todo mundo tem consciência que a água é um bem, né, que ele é um bem que pode se extinguir, que pode se acabar. É escasso, né? E é um bem escasso, né? A água virou um bem importante que até então ninguém dava muito... Olhando a produtividade hoje no Distrito Federal, a gente vê que é a maior do país por hectare, né? É possível ainda ampliar essa produtividade? Com certeza. É evidente que os técnicos hoje que trabalham no campo, eles fazem um olhar de aumento de produtividade, mas verificando a renda do produtor. Então, aí vem a agricultura 4.0. Hoje, nós, usando inteligência artificial nas máquinas, você consegue cuidar melhor dos talhões das propriedades. Usando inteligência artificial, você consegue, com drones, né, fazer combate efetivo, usando menos inseticidas, menos fungicidas de pragas e doenças das plantas. Você consegue manejar melhor seu solo. Para você ter uma ideia, só pegando um exemplo aqui, hoje
cultura da cana é muito importante para o agro brasileiro. E você tem hoje uma inteligência artificial que detecta em cada talhão da cana, com 96% de probabilidade, qual é a praga ou a doença que vai incidir naquele talhão. Então, você vai fazer a aplicação ali de algum inseticida ou fungicida se realmente for necessário. Os herbicidas, por exemplo, hoje você tem máquinas que o jato do inseticida ele só é liberado quando tem uma planta. Então, você não sai jogando inseticida pelo solo afora. Então, isso tudo vai fazer com que... E tem os naturais mesmo, sim, né? Os agrotóxicos naturais. E era isso que eu ia dizer. São os produtos biológicos, né? O Ministério da Agricultura tem um programa assim. Acho que o Brasil nunca teve tanto registro de produtos biológicos como está tendo agora. E isso por conta de duas coisas. Melhoria da renda, né? Então é necessário melhorar a renda, mas também pressão do mercado, pressão do consumidor. As pessoas hoje, além de querer saber o que comem, elas querem saber o que estão comendo de verdade e de onde vem o que elas estão comendo. E aí, de novo, entra a tecnologia e entra a agricultura 4.0, que você hoje com o seu celular no supermercado, você vai lá no seu QR Code e vai saber qual é a propriedade, aquele leite que você compra, de onde ele vem, né? A Abra Leite faz um trabalho importante. Se é orgânico ou não. Se é orgânico. O orgânico tem um selo, né? E os produtores e os consumidores do Distrito Federal têm uma outra vantagem. A Secretaria da Agricultura, aqui junto com a Emater, eles têm um programa, um selo chamado Boas Práticas. Então, o produto que tem aquele selo, você sabe que o produtor respeita a legislação trabalhista, respeita a legislação ambiental, que a água dele está sendo analisada, a água é de qualidade. Então, essa exigência do consumidor vai fazendo com que se aperfeiçoe os sistemas de produção e a sustentabilidade ambiental está cada vez mais próxima do campo do que a gente imagina. O desafio é a social. Você educar esse produtor que está fora, que está à margem do sistema. Trazê-lo para dentro. Sistema, né? Isso só se faz com extensão rural, isso só se faz com tecnologia, isso só se faz com pedagogia, com didática, com metodologias apropriadas, né, para convencê-lo que se ele não vier, ele vai ficar de fora e isso é ruim para todo mundo. É menos alimento produzido, mais pessoas na cidade, mais investimentos públicos nas cidades, né? Porque, como eu disse aqui no campo, o cidadão, a cidadã custam mais barato para o Estado. Você falou do campo 4.0 e que ele está ficando mais jovem, né? Mas ele está ficando mais feminino também? Porque a impressão que se tem é que as mulheres estão dominando a área. Nós já temos um grande avanço nisso, né? No Brasil, segundo o censo de 2017, o censo do IBGE, os estabelecimentos, são 5 milhões e 72 mil estabelecimentos no país, você tem 18% de mulheres que só ela sozinha. Quando vai para os casais, aí esse número passa dos 50%. Mas a mulher sozinha, já estamos em 18%. No Distrito Federal, esse número é muito parecido. No Distrito Federal, nós temos em torno de 16,5% de mulheres que cuidam do negócio, né? Ali não tem um homem do lado dela, ela é que cuida do negócio. Aí, no Distrito Federal também, quando se observa o casal, aí o número avança. Essa né? diversidade, ela ajuda a reduzir a desigualdade? Ah, com certeza, né? Por alguns aspectos, né? Quando você observa as mulheres, a gente vai perceber que a mulher, ela tem uma forma muito mais dedicada, principalmente na gestão do negócio. Via de regra, as mulheres, elas sistematizam melhor as informações, elas cuidam melhor da gestão. As experiências que já houveram, por exemplo, com a cultura do café, na zona da Mata Mineira, que é grande produtora de café, onde as mulheres eram donas dos negócios, as tecnologias chegaram mais rápido, a renda por hectare cresceu, né? Então, a gente percebe e as mulheres estão avançando. Por quê? Porque se venceu o estereótipo que o campo era machista e que o campo era atrasado, né? Antes, para um jovem rural arrumar uma namorada, Guilherme, Vicente, dava um trabalho que você nem imagina, né? Hoje o campo está na moda, né? Então, os jovens já se sentem, a autoestima das mulheres, dos jovens, cresceu muito, dos próprios produtores, dos homens, né? Porque hoje você não precisa esconder mais que você é um produtor rural. Quando você diz que é um produtor rural, você fala isso com orgulho, você está contribuindo para a sustentabilidade do país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, e nós queremos que contribua do ponto de vista social. O campo está tão forte que tem um estudo da consultoria Tendências mostrando que não fosse Brasília, o Distrito Federal, por conta do peso do setor público, a região centro-oeste já teria voltado a níveis pré-pandemia, porque Mato Grosso do Sul e Goiás, são estados onde a agricultura é muito forte, eles praticamente já voltaram em termos de PIB
a pré-pandemia. Mas aí, quando você inclui o Distrito Federal, o Centro-Oeste só vai retornar aos níveis pré-crise em 2021. Por conta do setor de serviço, né? A agropecuária no Distrito Federal, em termos de postos de trabalho, ela só perde por setor de serviço, que aqui é muito forte, muito dinâmico, né? Mas o setor agropecuário aqui, ele responde por quase 25 mil postos de trabalho no Distrito Federal. E o valor da produção aqui é mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um levantamento feito recentemente, agora em julho. E isso sem contar alface, pimentão, essas culturas que para o país elas não têm muito impacto, né? Se você perceber que dos 5.200 produtores que o IBGE encontrou no Distrito Federal, o número é maior, você vai perceber que 1.600 deles são produtores de horticultura, né, de frutas, hortaliças e tal. E no valor bruto da produção, o cálculo que é feito só pega tomate e batata. Então, a gente sabe que o valor da produção do agro, que coloca muito mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na economia do Distrito Federal. E você está vendo uma diversificação na produção? Porque era muito concentrado em soja e milho, né? Não, do ponto de vista do país, né, o que responde pela grande produção do Brasil, né? Nos grãos é a soja e o milho, são os dois carros-chefes, depois vem os demais. No Distrito Federal, não? Não, no Distrito Federal também. Né? Primeiro é a soja, segundo é o milho. E na pecuária, né, do Distrito Federal, o primeiro é o leite, depois vem ovos, né? O Distrito Federal produz muitos ovos, o valor bruto da produção aqui em ovos é mais de 50 milhões de reais. Mas a gente está vendo aqui produção de uva, de uma série de culturas que a gente não via a agricultura do Distrito Federal, a agricultura do Distrito Federal é a mais diversificada do Brasil. E como você também já disse, é a que tem a maior renda por hectare do país. E isso por quê? Porque aqui nós temos primeiro, a escolaridade do produtor do Distrito Federal é um pouco mais elevado. Nesses números que eu dei de analfabeto, diferente do Brasil, o número de analfabetos aqui não chega a 7%. Né? No Brasil é 22%. No Brasil, 22%. Né? O acesso à internet no campo, né? No Brasil não chega a 20%, no Distrito Federal é 70%. Então, você vai... E aí tem a história do mercado, né? Porque o agronegócio é um segmento econômico, né? A renda per capita do Distrito Federal é a maior do país. O segundo, que é São Paulo, a renda per capita é em torno de 60% da renda daqui. Só para a gente ver como que aqui diferencia. Então, você tem um apelo de mercado aqui para consumir produtos saudáveis e tal. E por isso, a agricultura aqui vai se diversificando, porque você tem um mercado que absorve a produção. E, é claro, a tecnologia, né? É bom a gente sempre lembrar que, além de ter uma das melhores matérias do Brasil, nós temos 5 centros da Embrapa aqui isso faz uma diferença. Muita diferença, muita diferença. Né? Por quê? Porque a tecnologia está sendo produzida aqui. Né? A tecnologia fica mais acessível, porque você encontra, você pode ir no centro mais fácil, é mais perto. Imagina um produtor sair lá do sul de Minas para vir no centro da Embrapa aqui em Brasília. O Argílio, o papo está ótimo. A gente continuaria aqui por muito mais tempo, até porque o campo só tem notícia boa e espero que continue dando só notícias boas para o Brasil, porque a gente está precisando, né? Então eu queria agradecer muito aqui a sua presença e já fica um convite para uma próxima, tá? O CB Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Até a próxima. Tchau.